14 pessoas, acho que já dá para iniciar, então. Boa tarde a todos. A gente está iniciando a 10ª reunião do eixo temático Patrimônio Cultural, Porto Alegre, dia 11 de julho de 2023. A nossa reunião hoje ela vai estar dividida em 4 partes. A gente vai fazer uma contextualização do subgrupo 3 em relação às moções da conferência ao texto da lei do plano diretor. A Diretoria de Patrimônio e Memória vai fazer uma breve contextualização também em relação ao histórico, enfim, da parte do patrimônio móvel e material e manifestações culturais dentro da prefeitura. E aí a gente faz a parte da discussão específica do subgrupo 3 e a ideia é a gente fazer uma parte já de consolidação dessa etapa da leitura da cidade, trabalhando as problemáticas e estratégias para a gente fazer esse encaminhamento final dessa etapa que a gente está, desse ciclo, né, que a gente está fechando, que vai terminar no seminário do dia 22. Então, a gente já passou pelo diagnóstico, tivemos a conferência de avaliação do plano, a parte das oficinas temáticas com os desafios e oportunidades, e a gente vem trabalhando, então, desde março, praticamente, nessa etapa de leitura da cidade, que vai culminar com o seminário. Nós estamos aqui na 10ª reunião no dia 11, vamos ter mais uma reunião semana que vem, e no dia 22 o seminário Leitura da Cidade, que vai estar acontecendo na Cinemateca Capitólio, na Demétrio Ribeiro. Vai ocorrer nos 2 turnos, então no dia 22, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 18h. As vagas são limitadas, agora elas já estão abertas para o público em geral. Até ontem elas estavam apenas para os GTs e agora para o público em geral. O link está disponível na nossa apresentação e também já foi enviado por e-mail para os integrantes aqui do eixo. Contamos então com a participação de vocês. Em relação às moções, eu destaquei aqui, então, as moções que a gente teve específicas do subgrupo 3, necessidade de contemplar de forma clara e estratégica, em item específico, o patrimônio imaterial no plano diretor, sem contrariar a legislação federal e estadual, e garantir a destinação de espaços e condições para a preservação, divulgação e apropriação do patrimônio cultural, material móvel, acervos históricos, arqueológicos, etnográficos, entre outros. Só para a gente retomar um pouquinho o que é esse subgrupo 3, a gente passa então pela parte de patrimônio móvel, os registros do patrimônio imaterial, os saberes, as festas, os lugares, formas de expressão, modos de criar. Os instrumentos para a preservação desse patrimônio das manifestações, o levantamento de lugares de referência da população, quilombos e áreas indígenas. No plano diretor, a parte do patrimônio fica dentro, então, da estratégia de qualificação ambiental. Já está um pouco repetitivo, mas é importante a gente entender onde é que ele se encontra dentro do plano. Dentro dessa estratégia tem o programa específico de valorização do patrimônio cultural, que envolve ações e políticas que permitem identificar e classificar elementos de valor cultural, estabelecer diretrizes e desenvolver projetos com vistas ao resgate da memória cultural, tais como a restauração, revitalização, potencialização de áreas significativas e criar ou aperfeiçoar instrumentos normativos para incentivar a preservação. Dentre os conceitos básicos das zonas de uso, a manutenção do patrimônio ambiental do município, através da preservação dos bens naturais e culturais. E dentre as zonas de uso, a gente tem as áreas de interesse cultural, que são zonas que apresentam ocorrência de patrimônio cultural representativo da história da cidade, com características físicas ou não, que lhes conferem um caráter excepcional. Depois, na parte de projetos especiais, temos os projetos especiais de impacto urbano de 3º grau, as operações urbanas consorciadas, que constitui-se na proposta para o setor da cidade, que no seu processo de produção e pelas suas peculiaridades, envolve múltiplos agentes, com possibilidade de representar novas formas de ocupação do solo e de alcançar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental.
E dentre as classificações que a gente tem a preservação de identidades culturais locais, já determinado no plano diretor para as operações urbanas consorciadas. Na parte da identificação das áreas especiais de interesse ambiental, temos o ambiente natural, interesse cultural e ambiência cultural. A abordagem dessas áreas de interesse, ela ocorre em 3 níveis. As áreas, que é em nível macro na cidade, são porções de territórios maiores. Os lugares, que contemplam os conjuntos de elementos culturais. E as unidades, que são elementos pontuais. Por meio de lei, então, poderão ser instituídas novas áreas de proteção do ambiente natural, áreas de interesse cultural e áreas de ambiência cultural, com definição de limites e regimes urbanísticos próprios. As áreas de interesse cultural são aquelas que apresentam ocorrência de patrimônio cultural e que visam a revitalização, restauração e potencialização de áreas significativas. Essa preservação far-se-á pela definição de regime urbanístico específico por tombamento e inventário. E na ausência de regime urbanístico específico, elas então são submetidas a estudo de viabilidade urbanística. A identificação das áreas e dos bens que constituem patrimônio cultural será objeto de estudos específicos, baseados no inventário do patrimônio cultural, e aqui eu destaquei, então, as práticas culturais, tradições e heranças, para linkar, então, com a parte do patrimônio móvel, imóvel e manifestações culturais. Lei específica regulamentará o inventário do patrimônio cultural. A questão da publicidade também tem licenciamento específico, quando se trata de patrimônio cultural. E aqui a gente fala da edificação específica, eu vou tá passando. Bom, foi bem rapidinho, porque a gente daí já passa para a apresentação da Diretoria de Patrimônio da Cultura, para que eles possam trazer para a gente essa parte de patrimônio imóvel, móvel e manifestações culturais. Carolina, tu poderia passar para nós aquela nossa dificuldade aqui? Posso sim. Deixa eu só baixar aqui que eu não... Onde é que vocês me passaram o... é o mesmo? Mesmo da vez passada. Tá. Só um instantinho que eu não tinha me dado conta deste detalhe. Só um instante. Você vai botar nessa página. Nessa aqui, ó. Só para eu terminar. Quando ela botar ali, a gente... A gente fica fazendo cabelo aqui, gente. Tá. Começando, Carolina, enquanto tu vai achando aí, na verdade, faltou só uma parte da nossa apresentação, que é a parte do imaterial e da arqueologia. Mas a gente queria eu queria fazer uma complementação na parte de áreas especiais, que ficou faltando em função de eu não ter podido participar semana passada, e faltou a gente fazer menção ao PL de 2012, aliás. PL 10 de 2012. Eu agora me atrapalhei aqui para achar áreas especiais. Peraí, agora a gente vai tentar, então. Eu achei agora. Senão a gente vai tentar. Acho que é esse aí que tu tem mesmo. Não, aquele era do... É que aquele era o anterior. Deixa eu só me achar agora aqui no... Qual é a aba? Compartilhar, a gente vai. Deixa eu ver qual é a página. Tem a última, tem 1, 2, 3. É na última das áreas especiais. Só dá uma paradinha ali que eu falo dali. Está aparecendo para vocês agora?
Isso. Aí nessa aí, essa, por favor. Essa de cima é essa, por favor. Só para a gente fechar isso. Só para fechar esse assunto, porque o Luiz falou mais dos primeiros estudos de áreas especiais, que foi aquele em convênio com a Ritter dos Reis, tá? A prefeitura em convênio com a Ritter, e depois aquele que o Júlio falou, que seria uma revisão do primeiro estudo, e depois o que culminou no plano de 2010, tá? E as alterações, a comparação com essas alterações no plano de 2010. Isso que a gente tem aqui nessa página é à esquerda o primeiro estudo, o convênio com a Ritter, e depois as alterações no plano de 2010. Tá? Mas em função dos artigos 161 e 162 do plano, da 434, e em função do artigo 142 da Lei 646 de 2010, que dava prazo para alteração de limites e definição de regimes para áreas especiais e dizia como deveria ser o grupo que faria, a comissão que faria esse estudo, a prefeitura, com o decreto 16.749, em 2010 mesmo, ela já criou um GT, atendendo esse artigo 142, para fazer a revisão das áreas especiais, que já havia, né, muita reclamação em função dessas alterações, assim, que diminuíram muito a delimitação, né, o tamanho dessas áreas. Então, esse decreto, ele criou um GT com a participação do gabinete do prefeito na coordenação, da Secretaria da Cultura, da Secretaria do Planejamento, na época, Secretaria de Gestão e Acompanhamento Estratégico, Secretaria do Meio Ambiente, Conselho do Plano e Fórum de Entidades. Então, tinha, inclusive, pessoal externo à prefeitura fazendo parte desse plano, desse GT. Aí, esse GT, inclusive, na época, o Custódio participou, a Débora, da EPAC, a Nayana, que é uma arquiteta que era daqui, e arquitetos da Secretaria do Planejamento à época, e outros representantes externos, tá? Esse GT, ele analisou as 134 áreas de interesse cultural e áreas de ambiente cultural. Ele teve, na primeira etapa, ele analisou os 3 estudos anteriores, que na verdade são 4 estudos sobre áreas especiais. O primeiro, lá de 99, o segundo, que é aquele que o Júlio Vargas se referiu na apresentação dele, o terceiro, que é o de 2010, e o quarto, que é o de 2012, que culminou num PL, tá? Esse estudo, que teve várias etapas, ele detalhou as 35 áreas que foram alteradas, que foram bastante alteradas pelo plano de 2010. Inclusive, posso até rapidinho aqui citar essas áreas, só para vocês terem em mente, assim, que foi DC Navegantes, Jardim Lindóia, a área da Neugebauer, a área da Fiatesse, a área da Zamenhof, da Rua Couto de Magalhães, do Hospital Militar, do Morro Ricaldoni, que é essa que a gente está olhando aqui, essa que está na apresentação, a Praça Maurício Cardoso, a Rua Comendador Coruja, o Colégio Americano IPA, bairro Petrópolis, a área Guararapes, no bairro Petrópolis também, a área da Bastian, a área da Tobias Barreto, da Travessa Regis Bittencourt e do Parque Marinha do Brasil. Essas foram as 35 áreas que eles revisaram. Eles também revisaram, numa terceira etapa, as emendas que não foram apreciadas pela Câmara de Vereadores durante a revisão do plano de 99, e eles também revisaram as solicitações da comunidade de novas áreas, de inclusão de novas áreas, sendo que, destas sugestões de novas áreas, eles acataram somente uma, que foi a Vila Olímpica, tá? E rejeitaram todas as outras. Além disso, eles fizeram uma revisão relativa no regime urbanístico, que definiu, fez uma alteração, uma manutenção nas cotas ideais do primeiro estudo, que foram as áreas mais sensíveis à questão da cota ideal, tá? Em função da manutenção dos valores dessas áreas, que eram as áreas da Vila Assunção, Tristeza, Vila Conceição e Sétimo Céu, que é uma área única, tá? Dividida em 4 sub-áreas, em 3 sub-áreas, aliás. A área do Belém Novo, a área do Morro Santa Teresa,
da Dom João VI e da Vila dos Comerciários. Estou citando aqui porque a gente tabelou isso aqui para um material que a gente escreveu. E esse estudo composto, feito por esse GT, culminou num PL, que foi o PLCE 10 de 2012, que foi encaminhado à Câmara, e com base nele, a PGM passou a utilizar o princípio da precaução para todas as aprovações em áreas especiais de interesse cultural. Então, desde 2012, desde que esse PL foi encaminhado à Câmara, todas as áreas, todos os imóveis inseridos em áreas passaram a ter bloqueio preventivo, passaram a ser analisados na EPAC, com base no estudo, com base nos critérios de preservação, assim como está dito lá no artigo 92, que é o que está ali. Se puder passar um pouquinho antes, Carolina, ali, essa apresentação, passa só um pouquinho antes, mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um. Não, mais para frente, desculpa. Aí, esse artigo 92, ó, ali, ó, artigo 92, parágrafo 2º, a preservação de áreas, lugares e unidades far-se-á pela definição de regime urbanístico específico por tombamento ou inventário, ou seja, tombamento e inventário para unidades. Regime urbanístico é o que protege as áreas especiais. E quando não há regime urbanístico específico, que é o parágrafo 3º, o uso e a ocupação serão autorizados desde que demonstradas as condições desejáveis de preservação, tá? Pode passar lá onde estava antes. Só para frisar que esse artigo aí, ele está em lei, está previsto em lei, tá? O princípio da precaução, ele segurou, assim, como se diz, ele ajudou a gente a poder preservar essas áreas até que esse PL fosse apreciado pela Câmara, mas ele acabou não sendo apreciado, né? Em 2015, com a aproximação, na verdade, das eleições, que era no ano seguinte, 2016, o que aconteceu é que a Câmara não analisou e o Executivo retirou o PL. E o que aconteceu? As áreas, o princípio da precaução caiu, era essa a informação que a PGM nos dá, que o princípio da precaução não podia mais ser utilizado em função do PL ter sido retirado, ou seja, era o fato de ter um projeto de lei para a preservação dessas áreas que garantia a utilização, né, da intenção do Executivo de preservá-las. Então, o que aconteceu? As áreas passaram a sofrer novamente descaracterização e intervenções assim, sem considerar o regime de preservação ou sem inclusive passar pela EPAC. Então, assim, os bloqueios ficaram frágeis em função dessa não utilização do princípio da precaução. E o que aconteceu foi que a EPAC, à época, encaminhou alguns processos, ela encaminhou várias manifestações, tá? Mas, especialmente, quanto a duas áreas especiais, ela encaminhou para o Conselho um pedido, assim, de bloqueio específico daquelas duas áreas, que foram essa área da Vila Assunção, Conceição, Sétimo Céu e Tristeza, né, que é uma área que é na cidade de Jardim, e do Belém Novo, a gente caminhou para o COMPAC, o COMPAC aceitou e o prefeito homologou esse pedido de bloqueio preventivo para se utilizar o regime daquelas áreas, tá? Depois, em 2017, mudou o governo, como vocês sabem, e o que aconteceu é que, em 2018, o novo governo emitiu uma manifestação conjunta, tá? De vários gestores, que revogou, digamos assim, os bloqueios nas áreas especiais de interesse cultural. Então, desde então, as áreas estão, assim, bem ameaçadas, né? Eles estão, assim, correndo muito risco. Até essas duas que assim, foram decisão do prefeito, né, proteger. Infelizmente, até essas duas sofreram um desbloqueio. Então, assim, o princípio da precaução e o princípio da prevenção são os princípios que se invoca no caso da proteção do patrimônio natural, cultural, o patrimônio, enfim,
para se proteger, tá? Existe também um outro princípio, que é o princípio da não regressão, né? Que também poderia ser utilizado, porque a gente vem desde 99 tentando proteger essas áreas e a gente regrediu muito nesse processo aí, até a retirada desse PL, com esse vai e vem de protege, desprotege, protege, desprotege. Isso é assegurado juridicamente, assim, se a gente quisesse, a gente poderia se sustentar nisso, tá? Isso dá muita margem à utilização da aprovação de coisas em desacordo com aquilo que a lei prevê. Por isso que eu quis mostrar ali para vocês aquele artigo ali 92, que é aquilo ali que respalda, digamos assim, as aprovações em áreas especiais de interesse cultural. Então, esse seria, assim, a finalização dessa questão das áreas. Ela já teve, então, depois de 2010, ela teve esse estudo, que virou projeto de lei, que ficou na Câmara até 2015. Então, de 2015 para cá, a gente tem 7 anos desse limbo. Mas que esse estudo de 2012, ele retomou muito daqueles valores, daquela delimitação que o primeiro estudo, aquele em convênio com a Ritter, definiu para as áreas. Então, assim, o de 2010 reduziu os limites e teve regimes que não eram de preservação. O de 2012, ele readequou esses limites, considerando, né, o tempo decorrido, os limites mesmo de espaciais, de como se reconhecia essas áreas, e retomou também os regimes, tá? Mas infelizmente foi retirado. Então, assim, do que se vê hoje na cidade, a gente tem sim um pouco de alteração de 2015 para cá, mas várias áreas eu acho que a gente ainda tem, assim, condições, a gente teria condições de fazer um último salvamento, se a gente quiser, né, para esse plano, assim, considerando que se a gente perder isso, Porto Alegre vai perder muito. Então, assim, esse foi o último estudo feito sobre as áreas, mas o que eu queria frisar, assim, é como a gente é uma noção que tem lá nesse item conjuntos e áreas, né, que a gente colocou ali nos 3 subgrupos, conjuntos paisagens, é como é que a gente vai cuidar dessa questão das áreas especiais do plano, se quando tem um artigo que diz que o máximo são 180 dias para a gente fazer os estudos, e quando tem artigos que dizem como é que tem que ser protegido, como é que a gente vai enfrentar isso? Porque ao mesmo tempo que o plano diz que a gente tem que proteger, a gente não está fazendo isso. É nesse sentido que a gente sugeriu lá na oficina, na conferência do plano, que tivesse medidas assim de, sei lá, penalidades ou sei lá o quê, quando o gestor não faz o que tem que fazer. Enfim. Essa é a preocupação, assim, da gente que trabalha com patrimônio. Como é que a gente vai fazer cumprir o plano diretor relativamente ao patrimônio, tá? Então, isso acho que a gente tem que ter em mente para evitar, enfim, evitar essa questão da não utilização do que o plano diz, que, em outras palavras, é uma corrupção urbanística, né? Tá, pode passar para outra parte, Carolina, que seria essa do patrimônio imaterial, tá? No Brasil, a gente falou lá naquela primeira apresentação que o Brasil tem a primeira lei mundial de patrimônio imaterial, que é de 2000. O Brasil é bem avançado nesse sentido. E a gente tem, assim, registrado em nível nacional vários bens já, dentre eles algumas festas, como a procissão do Círio de Nazaré. A gente tem o frevo registrado como patrimônio material, a gente tem o saber fazer, que é aquele das paneleiras de goiabeiras, a gente tem o da culinária, a gente tem o acarajé, né? Que a Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru, o acarajé, isso tudo é patrimônio nacional. Em nível, aqui do Rio Grande do Sul, os doces de Pelotas são patrimônio nacional ou estadual?
É nacional? É nacional e estadual. São os dois de Pelotas. A erva mate. E agora o IFAI quer encaminhar a produção da erva mate. E aqui em Porto Alegre a gente tem lei também há bastante tempo, que é desde 2004, né? Que ficou instituído o registro dos bens culturais de natureza imaterial. Esses bens começaram a ser estudados pela EPAC, pela nossa historiadora, à época, que era a nossa última historiadora, a gente está sendo historiador faz tempo, que registrou 5 bens, tá? São esses aqui que a gente está anotando, que são as celebrações, no tipo, que são 4 tipos, né? Que são as celebrações, que no caso ficou a festa de Nossa Senhora de Navegantes, lugares, que ficou a Feira do Livro, formas de expressão, que é a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e as lendas tradicionais, que esses dois aqui são no mesmo tipo, que é formas de expressão. E de lugar, que é o Bará do Mercado, que fica ali no meio do mercado. Na verdade, a gente tem... Esse estudo tem que continuar, porque de lendas urbanas, por exemplo, a gente sabe que tem outras lendas, dá para registrar, a gente sabe que tem outros espaços, como o Brick da Redenção, que não está aqui, mas poderia ser também. A gente sabe que tem a nossa banda, que tem mérito. O que mais? E atualmente está em estudo o registro imaterial do mercado público, como lugar e como formas de comércios tradicionais e saberes, enfim. Um trabalho que está sendo feito junto com o Ministério Público e com o IFAI. A ideia é o registro estadual do mercado público. Que legal. Do patrimônio material, o que eu queria dizer seria isso. Não sei se alguém quer complementar. Daí, depois da parte do patrimônio arqueológico, pode passar. A questão do patrimônio arqueológico, ela é lei federal, tá? Que regulamenta. Até depois eu peço para os colegas arqueólogas que estão no grupo complementarem, mas não me lembro aqui o número da lei federal, mas tudo que diz respeito ao subsolo é de interesse nacional. Então, o patrimônio arqueológico entra nesse sentido, e eles é considerado um registro, né, que são de 2 naturezas, que são histórico e pré-histórico. Histórico seria aquilo tudo que é posterior à ocupação, a colonização, a invasão, sei lá como que se chama, e pré-histórico tudo aquilo anterior a isso. Eu acho que a gente pode levantar aqui duas questões relativas a isso, que é uma previsão da gestão desse patrimônio arqueológico nos licenciamentos ambientais do município, que é uma coisa que a gente vinha fazendo via CAUD, via IARIMA, mas que no momento está, não sei dizer como é que está, porque na verdade a gente está sem arqueólogo no município também. E uma maior valorização desse patrimônio no que diz respeito à guarda dele, que a gente sabe que no momento é o Museu Joaquim Felizardo que detém o acervo, né, no setor de arqueologia, mas a gente sabe que lá tem pouco espaço eles precisam de um espaço para reserva técnica, tá? E nesse sentido aqui, o patrimônio arqueológico ele já entra como um tipo de patrimônio material móvel, que a gente citou, da importância, né, de considerar também no plano o patrimônio material móvel, não imóvel, porque o móvel ele precisa de lugar de guarda. Então, considerando que nem sempre esses lugares de guarda precisam ser imóveis de preservação, né, porque dependendo do acervo, às vezes nem é o melhor lugar para colocar. Mas talvez a gente pudesse, via plano, fazer algum tipo de previsão assim, de espaços carentes de espaços expositivos, não sei, alguma coisa do tipo, porque a gente tem muitos museus na área central, mas a gente tem pouco museu descentralizado, né? E a gente tem muita demanda de museu, e são nesses museus que a gente vai expor tanto o patrimônio cultural móvel, quanto o patrimônio, digamos assim, imaterial, aquele que é arquivístico, mas que também é tipo, não necessariamente vai ter elementos móveis, mas vai ter história que vai estar sendo contada lá, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente pode prever no plano zonas de interesse para levar
mais cultura, né? Deixa eu fazer um comentário. Eu acho que depois a Fernanda e a Ângela podem complementar, mas há estudos em Porto Alegre já de áreas de potencial arqueológico. São áreas que ou já têm pesquisas, ou já têm sítios demarcados, e a partir das experiências do pessoal que trabalha com arqueologia em Porto Alegre, identifica, por exemplo, no centro de Porto Alegre, alguns lotes específicos, algumas praças em que se sabe que ali há pátios ainda livres que permitiriam ser feitas pesquisas. Isso, a gente aqui mesmo dentro da cultura, sabendo disso, a gente está de olho numa casa na Riachuelo que tem um pátio ainda intocado nos fundos, e a gente está tentando fazer um trabalho, né, de arqueologia ali para fazer uma investigação. São oportunidades, enfim. Então, esses estudos de potencial arqueológico, né, se forem disponibilizados para o plano diretor, podem, né, auxiliar numa melhor política cultural da cidade. E do ponto de vista, digamos, dos negócios imobiliários, é muito bom também que os empreendedores saibam disso, porque se tu tem essa informação prévia, tu não é pego de surpresa, como muitas vezes os empreendimentos são, né, com uma exigência, né, de estudos arqueológicos quando o projeto já está todo definido, enfim, etc. Né? E isso é inescapável, porque o IFAM vai acabar exigindo. Então, ter esse conhecimento, ter essas informações, eu acho que ela é um aspecto importante até para os negócios imobiliários fluírem de uma forma melhor. E nesse sentido também eu queria complementar que a falta de um arqueólogo dentro de Porto Alegre faz tudo se tornar mais lento, porque a gente depende agora dos arqueólogos do IFAM. Antigamente havia uma espécie de convênio, a Fernanda vai poder falar melhor, em que o próprio município fazia as análises dos licenciamentos, né? Então ia mais rápido. Agora a gente tem que entrar numa fila no IFAM para essas análises. Então a retomada das equipes de arqueologia dentro do município pode também ser um bom investimento. Só passando ali o último slide, daí a gente já pode abrir para as complementações. Aqui, seria em relação a essas comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, tá? Que é uma previsão que o plano vai... Ele já tem, mas que ele deve reforçar, né? Prever melhor valorização. A gente deu como exemplo aqui o sítio arqueológico pré-histórico Guarani, que fica lá na Ponta do Arado, que já é registrado no IFAM, e onde a gente tem um objeto, que é uma cerâmica antiga, lá no Museu Joaquim Felizardo. Então, isso já está lá no acervo, compondo esse patrimônio relativo a essa etnia. Então, assim, para a gente ver como assim os patrimônios se relacionam. Porque do patrimônio arqueológico, dos lugares de interesse arqueológico, a gente vai fazer pesquisas, vai fazer escavação, dessas escavações poderão surgir novos objetos, esses objetos precisam ser expostos, precisam ser divulgados, né, porque isso é informação sobre a nossa história, e eles precisam de lugares para esse tipo de exposição. E aqui a gente também eu faço referência até, foi uma coincidência, ontem a gente está preparando a semana os eventos da Semana do Patrimônio, e a gente quer fazer alguma coisa relacionada aos índios, e eu recebi uma listagem assim de cerca de 17 aldeias ou quilombos em Porto Alegre, que a gente tem assim de informações sobre essas comunidades tradicionais, né, presentes em Porto Alegre. Então, assim, isso junto com outros lugares que a gente também identificou num estudo que a gente fez da zona rural de Porto Alegre, Zona Sul, mas também alguma coisa da Zona Norte, outras zonas, a gente também identificou vários espaços de interesse arqueológico. Hoje a gente estava discutindo uma casa ali na Manuel Elias, que é uma zona, acho que a última zona remanescente assim, da zona rural, que é uma casinha que sobrou ali, numa zona verde, que tem interesse de registro arqueológico. Então, a gente, fazendo essa previsão no plano diretor, a gente consegue garantir que isso possa ser melhor gerido, né, no município. Então, embora a gente tenha
as comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais citadas ali no nosso conceito de patrimônio, não sei exatamente se fala das tradicionais, eu sei que as indígenas e quilombolas falam. Eu acho que a gente tem que reforçar isso porque do ponto de vista assim da história, enfim, da nossa cultura, a gente não pode esquecer essa questão. E depois, vamos ver ali o que tem depois, acho que não tem mais nada, acho que é só isso. Ah, sim, tá. Tem o que a gente tinha previsto, que é uma coisa que a gente pretende, a gente discutiu aqui nas nossas reuniões sobre a revisão do plano, que é a gente encaminhar um plano diretor específico de patrimônio cultural. Patrimônio cultural. Um plano setorial, como né, há diversos na área de mobilidade, de saneamento, de iluminação pública, tudo. Então, a gente ter, né, ali a gente poderia né, detalhar melhor a nossa política de patrimônio para a cidade. Então, acho que isso pode ser um encaminhamento do plano diretor também. Seria isso. Obrigada. Obrigada, Rosilene Merino. A gente vê que a gente precisa ampliar, então, esses estudos e a gente tem que aprofundar o mapeamento também dessas áreas, tanto questão das etnias, né, como o arqueológico e a questão do imaterial. Aqui a gente tem, até eu anotei aqui, enfim, a necessidade de continuidade dos estudos do mercado público e no que se aplica também aos demais patrimônios, né? A gente precisa fomentar essas políticas para isso. Arqueológico, né? A gente precisa prever uma gestão, valorização. Ali o Merino falou também das áreas de potencial arqueológico, como pode vir a trazer segurança também, né? Tanto para o ente público como para o privado, saber o que está tendo, o que está sendo feito, aonde está sendo feito, aonde está sendo prevista, né? Como é importante isso. A parte dos indígenas quilombolas também, a gente também vem com legislação federal, né, que impõe, e a gente tem que estar prevendo isso no nosso mapeamento. Eu vou estar passando agora, então, a palavra para a Vanesca, depois a gente vê aqui, eu vi que ela levantou a primeira mão, depois eu passo para os... Quem quiser se manifestar, né, só lembrando, a gente pede que levante a mãozinha, que a gente vai chamando na sequência. Boa tarde, então. Eu anotei aqui algumas questões para tratar, que acho que são importantes para o debate do grupo sobre... Vou falar primeiro sobre o tema que teve ali no início, eu até mandei mensagem no privado da Carol, porque eu entendi que a gente discutiu hoje mais o patrimônio material, mas como foi trazido também a questão, né, das áreas de interesse cultural, então acho que é importante também colocar. Assim, se entende, né, que esses parâmetros urbanísticos de índice de aproveitamento, taxa de ocupação, coeficiente ideal, na verdade, eles não garantem a preservação daqueles aspectos do patrimônio que a gente quer preservar. Então, eu questiono aqui, acho que eu já apresentei esse questionamento em outros momentos, se seriam esses, né, os parâmetros que vão nos garantir a preservação. Até entendo que, no caso do índice de aproveitamento, se ele for mais alto, sim, ele vai estar estimulando, né, de alguma forma, essa preservação, mas o controle em taxas menores de cada um desses instrumentos acaba não resultando e não está diretamente relacionado, porque são muito genéricos, considerando que, justamente, normalmente, quando a gente quer preservar, né, a questão do patrimônio, a gente quer preservar questões de forma. Então, eu entendo que, talvez, a gente deveria pensar, ao invés de um plano específico do patrimônio, né, um plano diretor, o que seriam planos de pormenor para essas áreas e que tivesse realmente um desenho para essas áreas. A gente está vendo ali no centro, quando a gente fazendo, né, o exercício dos gabaritos, precisa ser um desenho, é muito difícil a gente estipular um número e esse número vai dar um edifício, vai dar um envelope que vai ser mais adequado para aquele território. Então, eu entendo, assim, que esse instrumento, assim, mais detalhado e talvez especificar mesmo quais vão ser essas áreas no plano e associar esse instrumento para que elas possam receber novas edificações, me parece que poderia ser um caminho acertado para a gente. E daí, falando do patrimônio imaterial, eu acho que seria também bem interessante, ali foram citadas questões que são de espaços, onde acontecem, né, essas manifestações culturais, eixos viários, então essas demarcações deveriam também aparecer. Eu não sei se já no plano diretor, talvez sim, de alguma forma, né, assim como as áreas de interesse cultural deveriam, né,
Então, a gente tem que ver em que medida isso fica em cada um desses instrumentos, mas porque eu estava tentando assim, compreender, pensando, né, na matéria do plano, que é essa disciplina espacial, do espaço urbano, meio redundante, mas mais ou menos nessa linha. Então, a gente precisaria entender como isso acontece no território, e até anotei aqui a questão do mapeamento dos sítios arqueológicos, onde estão esses achados arqueológicos, né? Acho que são imagens aí e referências que são importantes para a gente sobrepor com as demais estratégias de política urbana, para daí poder pensar em como tratar esses territórios. Eu não sei assim se existem, né, esses materiais, daqui a pouco a gente já poderia ter acesso e ir publicizando, disponibilizando entre nós para estar fazendo aí nossa discussão sobre esse tema. Era isso que eu tinha anotado aqui, Carol. Obrigada. Eu não sei se o pessoal da cultura, de repente, já não pode fazer uma colocação em relação a esses materiais, esses levantamentos, se já existem, porque daí a gente já pode até alinhar para essa disponibilização desse material e a gente poder incluir, né, na revisão, enfim, se vocês já puderem. Não sei se vocês têm esse conhecimento, né? De repente tem que pesquisar, mas se já tiverem uma posição, acho que seria interessante. A gente está terminando de revisar o mapeamento do patrimônio cultural para o GEL, tá? Isso já foi enviado para a Procempa para ajudar a publicar. A gente vai fazer um pente fino agora, assim que a gente conseguir. E a gente vai complementar com o mapeamento da arqueologia, que na verdade está num sistema que não é o mesmo sistema do GEL, que não é ArcGIS nem QGIS, é um outro sistema específico, que é um software que foi criado na época, a Fernanda que conhece, só que eu imagino que quando a Fernanda saiu eram 25 sítios, lá deve ter muito menos do que a gente tem agora, a gente tem 91 sítios registrados em Porto Alegre, então esse trabalho vai ser feito, a gente pode fazer aqui pela DPM, mas não sei assim com qual, enfim, a gente tem a lista, né, que foi encaminhada pelo museu, a listagem em Excel, mas é que isso, depois a Fernanda me corrige, ele tem uma incidência, não sei se é pontual ou se é assim, como é que é o registro, que o edificado é por imóvel, por lote que a gente faz, e o arqueológico eu não saberia dizer. E os outros das comunidades e do imaterial, a gente também, do imaterial a gente pode espacializar também. A gente sabe como espacializar, por exemplo, a Feira do Livro, quer dizer, mais ou menos, a festa da cor. Tá? Mas alguns não, as lendas, por exemplo, não. A gente pode espacializar as lendas também, né? Onde elas ocorreram mais. Mas é um trabalho que requer uma certa metodologia, né? Eu acho que ainda a gente pode se propor, claro. Então, mas acho que, de qualquer forma, é importante a gente procurar discutir a dimensão espacial do imaterial, porque nem todos, mas quase todos têm uma dimensão espacial, né? Então, isso é importante de estar marcado no plano, sim. A gente vai disponibilizar, sim, então, Carolina, inclusive esse último estudo, que, pelo que a gente conversou aqui, talvez seja um ponto de partida. Esse último estudo de 2012 das áreas especiais pode ser um ponto de partida, porque ele já fez uma boa revisão, ele já considera as transformações que houve, enfim. Então, a gente vai disponibilizar esse material, sim, para... Tu fala até de passar por SEI, né? A gente pode até colocar no mais SEI. fácil, porque são pesados, são documentos pesados. Sim. Ou seria o estudo que daí eu perdi. O estudo que vocês estão revisando é o das áreas especiais de interesse cultural. Foi revisado, foi feito, virou aquele PL que a Rosa comentou. Foi de 2012, ou seja, de 2012. Posterior àquele que a gente considera mais problemático, que eu apresentei na aula passada, quer dizer, na reunião passada. Mas a gente não está revisando nada, tá? A gente não está fazendo nada em relação às áreas especiais. O que a gente está concluindo é o georreferenciamento do patrimônio de um modo geral. O georreferenciamento. A arqueologia e o imaterial aí. Mas a gente, enquanto isso, passa as listas para vocês. Tá bem. Eu vou pedir permissão para passar a Fernanda na frente, que ela é da arqueologia. De repente, ela já consegue fechar esse assunto aqui para a gente.
Eu ia fazer só um comentário, né? Como a gente também tem Uhum. interesse para o plano, enfim, a gente tem aqui também o pessoal que trabalha com gel, eventualmente alguma coisa a gente pode trocar, Rose, combinar, né? Para a gente também poder ter um pessoal aqui também auxiliando se precisar em algum mapeamento, daí isso fica também ali para a fala da Fernanda, né? Se daqui a pouco existe uma lista, existe alguma coordenada, existe, né, alguma informação de endereço, mas eventualmente ninguém não está no gel, né? Mas alguma indicação que a gente possa já fazer alguma aproximação espacial, a gente pode também trabalhar junto. A gente tem super bem colocado, Vanessa, porque a gente tem uma coordenação específica para isso e por vezes a gente não recebe o material já o referenciado perfeito. Por vezes tem que ser trabalhado, vem uma listagem e eles fazem a especialização, mas desde que tenham os parâmetros necessários. Então, realmente, a gente pode estar fazendo um trabalho conjunto. Daí eu peço licença, então, aos demais inscritos para a Fernanda poder comentar, né, que foram feitas algumas perguntas para ela. Tá, Carolina, obrigada. Eu vou tentar ver se eu me organizo aqui. Agora fazem 4 anos e meio, né, que eu saí da prefeitura, me aposentei, meio contra a minha vontade. Então, desde então, meio não, bastante contra a minha vontade, mas desde então não existe mais profissional da arqueologia na prefeitura. E isso prejudicou em muito o andamento de um trabalho que vinha sendo feito já há 20 e tantos anos, quase 30 anos, né? E é um trabalho lento, como vocês sabem, né? Trabalho com patrimônio, ainda mais arqueológico, que foi algo assim novo, né? Que foi introduzido no município. Embora no Brasil a arqueologia urbana e uma arqueologia municipal já estivesse sendo realizada, principalmente em algumas capitais. Bem, o que nós temos, assim, são vários instrumentos, mas que, de fato, eles nunca foram, digamos assim, incorporados na gestão do patrimônio cultural como algo, assim, oficial, tá? Que, na verdade, o museu fazia era quebrar um galho, assim, era cumprir uma função que não era cumprida em outros segmentos mais adequados, né? Então, o museu acabou criando, junto com a Procempa, foi desenvolvido um sistema, que é o SGEA, que é o Sistema de Gestão e Informação Arqueológica, que é na intenção, inclusive, para ser usado na gestão e, inclusive, ser publicizado, né? Ter acesso público. Acontece que ficou só no uso interno, né? Lá nós temos já, acho que 80 e poucos sítios arqueológicos já registrados ali, né, Rose? Esses 25, não, desde que eu saí lá, já são 90, né? Ou 80 e poucos, né? Agora não me lembro bem. Só que esse SGEA, inclusive, a Procempa estava tentando já tirar ele, né? Acabar com ele, mas Acho que congelou a Fernanda. Fernanda, tu nos escutas? assim o museu... Fernanda, tá cortando a tua fala. Aí deu um problema, um pouquinho que eu estou no celular. E isso pode, então, ser utilizado, né? Então, esse SGEA, ele existe, né? Mas está na Procempa. O que temos também é essa listagem de Excel, como a Rose falou, com todos os sítios arqueológicos. Existe uma carta também georreferenciada que eu desenvolvi junto também lá com a Procempa, nos anos lá, 2012, 2013. A gente levou, acho que, uns 2 anos fazendo uma carta georreferenciada, que, inclusive, depois foi refeita essa carta. Então, ela está no sistema de gestão lá da Procempa, tá? Essa carta, ela é acessível. E também existe uma publicação que o coordenador da memória, na época, Custódio, contratou a Gislene, que é uma arqueóloga, e também um historiador, arquiteto, o Felipe Costeg, para fazerem uma publicação. Então, eu já passei para a Rose, inclusive, essa publicação, onde tem essa carta também com todos os sítios arqueológicos, e também tem uma carta com áreas de uso, uma carta com áreas históricas, que apontam para potencial arqueológico, né? E, além disso, nós temos um material muito bom, muito rico, que foi feito a partir de uma dissertação de mestrado, que era uma carta de usos do solo do centro histórico, e foi feito, então, um instrumento também, uma outra carta muito mais detalhada, com o potencial arqueológico do centro histórico. Esse material também está no museu. Então, quer dizer, a gente não
nunca conseguiu, assim, de fato, fazer com que esses instrumentos fossem incorporados e aplicados na gestão do patrimônio arqueológico do município, né? Então, a gente tem esses instrumentos, existe essa do Centro Histórico, que é excelente, existe a carta, onde tem os sítios arqueológicos georreferenciados, né? E existe essa listagem com sítios arqueológicos. É isso que nós temos. O SGEA seria um instrumento também excelente, né? Nós estávamos usando para justamente fazer a gestão do licenciamento ambiental, que lá no museu que nós introduzimos isso no ano 2000, né? E eu que fazia esse trabalho lá, da gestão do licenciamento. Depois, com o tempo, eu fiquei mais dedicada ao acervo, então foi contratado um arqueólogo que fazia 12 horas semanais trabalhando nesse licenciamento, mas ele não usava esses instrumentos que a gente desenvolveu. Então é meio complexo, né, gente? É bem complexo, assim. Fernanda, deixa eu te pedir uma gentileza. Eu fui anotando, a gente vai anotando, mas às vezes tem nomes de pessoas e termos que a gente não consegue pegar. Tu poderias me enviar um e-mail com essa listagem, explicando quais são esses instrumentos, o SGEA, por exemplo, porque daí a gente vai buscar junto à Procem para ver se a gente consegue ter, de fato, acesso a esse material. A gente faz uma prospecção, né, em tudo isso que tu disseste, para ver tudo que a gente consegue incluir, então, na revisão e no mapa do plano diretor. Muito importante as suas contribuições. E esse mapa georreferenciado que está na Procempa, eu não sei como achar, né? Eu trabalhei muito, agora não estou lembrada do nome da pessoa que fez, que eu fiz com ele esse trabalho, né? Um trabalho cotidiano muito, muito detalhado, que é tudo georreferenciado lá. Então, também é um instrumento importante que teria que ser atualizado, né, Carol? Não, perfeito, perfeito. A gente pega essa lista do Excel, vê o que já está, o que não está, enfim, e faz essa compatibilização. Muito bom, que bom. Vamos ter bastante material aí para incluir. Fico feliz. Eu não sei se a Ângela agora quer complementar, Ângela, alguma coisa que eu tenha falado, esquecido. Sim. Não sei se ela pode passar agora também na frente. Se o Felisberto não se importar, a Ângela é arqueóloga, assim como a Fernanda. Completamente agradecido. Que bom. A gente coloca e as pessoas não levam a sério. Obrigado, Fernanda. Então, tá bom. Daí a gente pega a Ângela também, que também é arqueóloga, pode complementar, então, a fala da Fernanda. Depois a gente volta para o Felisberto. Sim, parte a Fernanda já comentou sobre esses mapeamentos já realizados, né, na prefeitura, com ela, com o custódio que contratou a Gislene Monticelli, mais o Luiz Felipe Escosteg para fazer esse levantamento, né, foi publicado. E eu queria, sobre aquelas leis que tu mencionaste, Rosilene, que protege o patrimônio arqueológico, são leis federais, né, a primeira de 1961, de 3924, que justamente dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Então, nós temos uma lei federal que protege esse material, que deveria ser cumprida pelos municípios, pelo Estado, etc., né? Assim como temos a lei, a resolução 001 de 86 do CONAMA, que dispõe sobre os licenciamentos ambientais, que também é outra lei que protege o patrimônio arqueológico, protege os sítios arqueológicos, sejam eles históricos ou pré-coloniais, e que, infelizmente, em Porto Alegre, hoje em dia, não estão sendo cumpridas nenhuma dessas leis, né? Todos os dias nós vemos a cidade prédios sendo construídos em áreas de potencial arqueológico importantíssimo, né, da cidade, tanto na área histórica, urbana, o centro histórico e urbano, quanto, né, nas áreas rurais. Quer dizer, eu acho que passo a minha, né, pergunta também da Rosilene, como fazer cumprir o plano diretor? Esse é um problema. Antigamente, a Fernanda, por exemplo, participava das reuniões que abarcavam a questão do licenciamento, né? Vários setores da prefeitura se reuniam, inclusive a cultura estava lá com a Fernanda, que então todas as obras de licenciamento, que passavam pelo licenciamento ambiental, também tinha arqueólogo ali para proteger o patrimônio arqueológico, né? Eu acho que é importante que bom, nós não temos um arqueólogo mais na prefeitura, e como
vocês já citaram, a Fernanda também, é necessária a contratação imediata, né, de um arqueólogo, seja através de concurso ou inicialmente um contrato aí provisório, porque essa questão é bastante delicada, né? O patrimônio arqueológico está sendo desmontado, e gostaria de acrescentar também que o patrimônio arqueológico trata do material móvel e imóvel também, né? Então, as construções, a arquitetura também fazem parte do patrimônio arqueológico, né? Tanto o que está sobre o solo, como está no subsolo, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. É isso, eu sugiro, eu acho que deveria voltar essa questão da reintegração, né, dessas secretarias que trabalham com licenciamento, que existisse também um profissional da arqueologia. Eu acho que é importantíssimo voltar essa questão quando a Fernanda trabalhava na prefeitura, se bem que nos últimos anos, né, Fernanda, não era mais chamado para essas reuniões de licenciamento, e muitas obras foram realizadas sem o acompanhamento arqueológico, conforme dispõe as leis federais ali, né, que protegem o patrimônio. Mas era isso que eu queria complementar das anotações que eu fiz. Acho que era isso aí. Tá bem, obrigada, Ângela. A Vanessa, ela estava com a mão levantada, não sei se tu ainda tinhas alguma questão, Vanessa, que tu queiras complementar. Eu só fico preocupada, assim, porque eu ouço que estão sendo desrespeitados esses locais, né, de interesse arqueológico, mas eu, por exemplo, nunca tive acesso ao mapeamento dessas áreas. Eu também trabalho, né, num setor que faz avaliação de obras urbanísticas, então acho que realmente disponibilizar esse mapa é muito importante, porque senão eu nem consigo avaliar em que medida, né, isso acontece, ou onde acontece mais, ou onde a gente deveria ter mais atenção. Acho que mesmo assim, antes da gente ter alguém desse, entendo que tem que ter essa expertise dentro da equipe, concordo totalmente, né, com os colegas técnicos que me antecederam, mas tem essa questão de que a gente já poderia, né, ter esse sinal de alerta se a gente tiver acesso a esse conteúdo. Acho que isso já ajuda bastante a organizar os procedimentos. Só isso, acho que faltou, Carol. Mas daí acho que também o pessoal já podendo disponibilizar alguma informação, a gente vai construindo aí um trabalho nesse sentido. Sim, agora a gente corre atrás do... Vamos daqui para frente, né? O que for possível a gente vai atualizando, porque realmente, assim, a gente trabalha aqui com projetos especiais, especificamente eu estou lotada, né? A Vanessa já tem mais a parte tanto de projetos especiais como estudos urbanos, enfim, e a gente realmente não tem acesso a essas informações, né? Então fica difícil, né, da gente saber sem ter acesso. Tendo acesso, a coisa já muda. Agora sim, agora vamos para o Felisberto. Muito obrigada por ter passado a tua vez, Felisberto. Acho que foi bem importante. Muito obrigada. Primeiro, parabenizar a Rosilene, o Merino, a Fernanda e a Ângela por essa aula e por referendar muito que os caranguejos há anos falam em Porto Alegre, né? Esse patrimônio que muitas vezes está escondido e que as pessoas não dão menor valor. Tá? E para mim não me surpreende, porque eu já sabia da existência desses estudos na prefeitura há muitos anos, né? Desde lá da época do plano anterior, mesmo antes de 2009, porque havia essa preocupação. Isso é uma preocupação de uma visão administrativa política de quem está no cargo público, e os últimos governos não têm uma visão de preservar o patrimônio e a memória de Porto Alegre. Isso tem que ser dito, quer goste ou não goste. E para mim, viu, Fernando? Para mim, como cidadão, eu quero ter acesso a esse documento do Centro Histórico, porque eu tenho lutado veementemente no Conselho para que não se violente o Centro Histórico, porque as pessoas que falam sobre o Centro Histórico não conhecem o Centro Histórico. Não adianta conhecer por ouvir falar, tem que viver o centro. O centro tem uma memória, tem lugares que deveriam ter todo um estudo arqueológico, como a Fernanda falou, sabe? E a gente perde tempo com essa voracidade de construção de prédios. Se eu fosse prefeito, a primeira atitude que eu tomaria era demolir o prédio da Delegacia Regional do Trabalho,
certo? Porque ela descaracteriza toda a ambiência da parte histórica ali, né? Com a alfândega, com a Secretaria da Fazenda, que é um patrimônio cultural da nossa cidade que não foi respeitado, sabe, com essa voracidade de construção, e é um prédio público. Não estou falando do privado para não dizer que a gente só se preocupa com o privado, não é? Mas o público também. Caixa Econômica, Banrisul, descaracterizaram todo, então, o próprio shopping, Rua da Praia, descaracterizou todo o entorno ali. O Clube do Comércio tem uma visão, não, é um clube, né? Então, aquela ambiência da Praça da Alfândega foi descaracterizada nos últimos anos. Né? Não é culpa só dessa administração. As outras também pecaram, né? Por não valorizar isso, essa ambiência. Né? Então, assim, essa é a primeira colocação. Queria saber se no 4º distrito também tem esse estudo, porque me parece que ali também tem sítios arqueológicos importantíssimos. Né? E eu me lembro, quando a gente foi defender o viaduto Otávio Rocha e brigar pela restauração do viaduto Otávio Rocha, a gente foi no Museu Joaquim Felizardo e ficamos impressionados pela qualidade do material que tem histórico de pesquisa e que deveria ser mapeado e ser fornecido para os técnicos que analisam o processo. Viu, Carolina e demais membros da Isnobusca? Vocês não são culpados, né? Mas, às vezes, a falta de informação e não ouvir os caranguejos, muitas vezes, se parece que a gente está contra o desenvolvimento, contra todo o progresso da cidade. Não, nós queremos preservar a memória. Né? E, por fim, a última pergunta é em Belém Novo também. Eu me lembro, quando eu era criança, isso faz tempo, eu ia no balneário Belém Novo. Então, tem toda uma história, uma memória que está lá, que precisa ser estudada. E, por último, ali no Golden Lake, descobriram, né? E aí tu pode me ajudar, Fernando, se é verdade, um sítio arqueológico, onde foi a primeira, vamos dizer, para identificar os imigrantes açorianos. Eu não sei se isso é verdade, mas me parece que descobriram e está sendo até protegido, me parece. Então, era isso, obrigado e parabéns novamente. Tá? Obrigada, Felisberto. É difícil para a gente ouvir algumas coisas, né? Porque a gente faz o trabalho com os dados que nos são disponibilizados e a gente solicita dados, enfim. E a gente muitas vezes não tem acesso, então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem disponível, né? Então a gente busca sempre que todos os órgãos, sejam do município, estadual, federal, trabalhem com a devida transparência, mas nem sempre a gente consegue. Mas enfim, eu vou passar então agora para a Lúcia Miranda. Parabéns pela apresentação do Merino já na nossa reunião anterior e hoje pela Rosilene, e obrigado pelas explicações das duas arqueólogas. Eu desconhecia uma série de fatos e elementos que elas trouxeram. Então, eu faria quase que uma pergunta para o Merino e para a Rosilene, o que se pode fazer com áreas, e vou dar o exemplo, então, da Vila Conceição, onde praticamente todos os moradores não gostariam, não querem que as ruas sejam asfaltadas. De que forma? Eu poderia dizer até que acho que 98% dos moradores da Vila Conceição não querem que a pavimentação, que tem 100 anos ou mais, em pedra irregular de granito, seja coberta pelo asfalto. Ocorreu há alguns anos atrás, colocaram panos de asfalto em algumas vias, né? o que deixa a situação ainda pior, né? Mais com um jeito de subdesenvolvido o local, num bairro que de subdesenvolvido não tem nada,
né? Eu acho que é um bairro extremamente bonito e importante para a cidade que seja mantido. Então, a pergunta que eu faço é como é que nós podemos agir para que não ocorra a colocação de pavimento asfáltico nas ruas da Vila Conceição. Já foi colocado de uma forma muito rápida no trecho da Coronel Marcos, de frente à Sociedade de Engenharia. Eu acho que é um trecho mais ou menos de uns 100 metros, 110 metros. Apesar de a gente ter outras demandas, como desentupimento de boca de lobo e etc., essa pavimentação asfáltica nesse trecho, sem necessidade, foi feita de um dia para o outro. Então, essa é uma pergunta que eu faço para os técnicos, né, da prefeitura, como se proteger disso. E a pergunta seguinte, que é a mais... já foi comentado esse assunto aqui, que nós estamos desprotegidos. A Vila Conceição, nos últimos 5 anos, recebeu 5 edifícios, meio camuflados, como sendo casa, mas, na verdade, são edifícios. E, novamente, 95% das pessoas que optaram por morar nesse bairro, eu acho que mais ou menos a mesma coisa se repete na Vila Assunção, não gostariam que houvesse esse tipo de infiltração de edificação. O bairro Vila Conceição, ele representa 1% da área de Porto Alegre, e mais ou menos corresponde à mesma coisa em número de habitantes. Então, como agir para que esse 1% continue sendo caracterizado da forma que ele foi projetado? O bairro foi projetado para ser de uma forma, as pessoas que vieram morar nesse bairro optaram por morar dessa forma, e então, o que fazer? Eu respondo, depois, Carolina, tu chama. Eu acho que é melhor a gente ter essa dinâmica, né, de manter o assunto. Acho que pode fazer, depois eu ou a Vanessa, a gente pode complementar também, porque tem questão de regime urbanístico. A Lúcia está trazendo, né, a baila, a questão... Entendeu? Está trazendo a baila a importância, né, que a gente tem que começar a valorizar é um patrimônio mesmo, que é as pavimentações em paralelepípedos de granito em Porto Alegre. Foi um esforço da administração, especialmente do final da administração do José Montalvi e do Otávio Rocha, sobretudo, que fizeram isso. Esses paralelepípedos vinham essencialmente da pedreira da Vila Assunção, mas também de Teresópolis, que é o mais vermelho que tem. E extremamente bem feitos, né? Os do centro da cidade são polidos ainda por cima, os da periferia já são mais rugosos. E muito bem instalados, muito bem colocados. Parte deles é tombada. A gente tem o tombamento da Rua da Praia, né? Aqueles 2 trechos da Rua da Praia que tem um desenho, faz um mosaico de coloridos, né? Que é excepcional e que agora, com muita dificuldade, nós estamos conseguindo fazer aquilo ser mantido, porque a ideia era botar bloco de concreto, sei lá o quê. Mas estamos agora mesmo, estava numa reunião com a equipe de fiscais ali para a recomposição perfeita de como eram esses desenhos originais com os materiais originais. Bom, isso tem que ser valorizado cada vez mais, a gente tem que trazer isso, esse aspecto tem que ser trazido para dentro das áreas especiais, especialmente, mas não só. Aonde a gente tem, hoje em dia, né, um piso em pedra permeável, né, ou seja, que reduz a questão das infiltrações, ajuda na drenagem da cidade, que diminui a velocidade do tráfego, né, porque é rugoso, então o tráfego, né, e que tem tudo a ver com uma ambiência, né, especialmente da cidade de Jardins, IAPI, a Vila da Conceição, enfim, né, tem que ser pensado.
E se a gente começar a olhar com detalhes a forma como é feito os reparos com essas manchas de asfalto colocadas por cima, isso aí sim, isso é absolutamente... né, acho que é só Porto Alegre que faz esse tipo de coisa, de botar um pedaço de asfalto no meio do paralelepípedo onde precisa. Isso realmente é um descaso com a ambiência. Então, a gente tem que preservar essas pedras da cidade, tem que ser bem preservadas. E aí já aproveito para a nossa luta aqui de não pintar meio fio, né, meio fio de granito pintado. Né? A gente tem feito essa luta, especialmente aí no centro histórico. Bom. Só para complementar, Lúcia, eu até fico feliz que tu tenha trazido esse assunto desde a conferência, desde das oficinas lá, tu está tocando nesse assunto. Acho que é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está em combate às mudanças climáticas e tal. Acho que preservar o pavimento é, assim, questão... não tem discussão. Acho que não tem mais como a gente não abordar esse assunto. E no plano, acho que tem que constar, sim. Mas nas áreas especiais, é uma coisa que talvez a gente não tenha falado, porque não tenha dado tempo, mas nas áreas especiais, os estudos, eles não só dão regime urbanístico ou delimitam, eles também falam naquilo que é o valor da área e que deve ser mantido. Tem, sim, em algumas áreas, não em todas, mas em algumas, tem, sim, referência à pavimentação, tá? Que é a pavimentação e a arborização e outros aspectos paisagísticos, inclusive, devem ser vistos, assim, priorizados na hora das intervenções. Mas, como a gente tem um estudo que está há muito tempo sendo desenvolvido junto com o Ministério Público, que é a questão das passagens de pedestres na Vila Assunção, a gente já definiu lá, já estudou bastante a Vila Assunção, a gente já sabe o valor daquele bairro e também da Vila Conceição e outras áreas do município, o valor desses bairros e do traçado deles como cidade-jardim. A gente já opinou, inclusive, pelo mérito que esses lugares têm para tombamento, inclusive, tombamento do traçado, e não só dele, mas dos elementos desse desenho, né? As pedras, nesse caso. Então, assim, eu acho que se tu sabe que 100% da Vila Conceição quer preservar o bairro, quer preservar as pedras, quer, enfim, manter aquilo ali como uma área especial, um lugar diferenciado na cidade, eu acho que vocês já podem pedir essa preservação, pedir esse tomamento, pedir essa proteção, Sim. seja lá de maneira for, por área especial, ou por inventário, ou por tombamento, inclusive. Vocês podem fazer isso, devem, inclusive. Podem abrir um processo para coletar um abaixo-assinado e a DPM, né, Ranice, pode avaliar esse pedido. Sim. A gente está até, eu acho que em reuniões anteriores a gente comentou sobre isso, né? Sobre a criação, enfim, das áreas especiais de interesse cultural, ou então das edificações de patrimônio, né? De tantos casos que são contestados, enfim, depois de que é feita, né, a intervenção, seja em pavimentação ou edificação, que daí surge aquela vontade da comunidade, aquele reconhecimento, né? Então, como é importante o que a Lúcia está trazendo aqui da comunidade, então procurar o ente público justamente trazendo, acho que o abaixo-assinado é um dos pontos, né, cruciais, e de trazer quais são os elementos, então, que são importantes, porque eu me lembro da palestra do Júlio também, que ele comentou nas áreas especiais de interesse cultural, do estudo da Ritter, que tinha o traçado, tinha os canteiros, tinha a arborização, tinha o passeio. Então, são N características que devem ser preservadas e que a Vila Conceição, acho que é um bom exemplo, que não é uma característica de lá que vai ser preservada, né? E o que eu queria só comentar, então, em relação, eu não conheço quais são exatamente esses 5 prédios que tu citaste, tá, Lúcia? Mas se eles são... 3? São 3. Um está localizado na Rua Pão de Açúcar e outro está em obras na Rua Padre Reis. Tá. E uma residência na Rua Emílio Meyer, logo na entrada da Vila Conceição, que, na verdade, ficou com características de edifício, mas é denominado casa, mas, na verdade, não é. Então, são esses 3 elementos, assim, foram muito fortes aqui.
O que eu gostaria de colocar? Que a gente tem uma legislação, então, ali a Vila Conceição, ela é permitida volumetria 9, é predominantemente residencial, só que a gente tem a questão também que é um terreno acidentado, né? Tem subidas e descidas, morros e afins, e que diante dessas irregularidades do terreno, por vezes, o terreno acaba tendo um pavimento a mais, ou meio pavimento, e acaba a gente, ao olho nu, parece que ele não está cumprindo a legislação. Se essas casas têm habite, elas estão de acordo com a lei, elas estão com esses 9 metros, e provavelmente tem essa questão da topografia que acaba interferindo diretamente nessa volumetria. E ali é terreno acidentado, né? Enfim, não estou dizendo que está certo, mas se eles tiverem a carta do habite, é porque eles de fato respeitaram a legislação vigente. Sim. Tá bem? Tá. Eu agora sim, já são 17h25, se vocês tiverem uns 15 minutinhos a mais, daí a gente pede para os próximos participantes agora, então, objetivarem. Não que não tenhamos, acho que a conversa hoje foi bem direcionada, daí a gente só pede, então, agora tem o Mander, daí eu vou encerrar com o André Ruyer, tá? Tem o Mander, a Rosilene e o André para estarem comentando agora, daí a gente termina com o André para a gente também não se estender muito. Mander, por favor. Oi, Carolina. Desculpa, é a Ronice. Eu estou aqui junto com o Mander, né? Mas eu queria até parabenizar, porque eu acho que é importante toda essa questão de todo esse traçado, né, da revisão das áreas e tudo, né, e esse trabalho todo que ficou parado ali de 2010 a 2012, né, eu acho que a gente poderia se deter bastante sobre isso, né, que é muito, muito importante, e essa revisão até vão trazer essas questões, essas diretrizes todas, essas questões de pavimentações, de ambientes, de tudo que existe ali nessas áreas, né? Que até o trabalho aquele da Ritter, eu acho que enfatizava bastante, que ficou faltando muito nisso, tudo no plano diretor, tá? Só não sei as condições dentro dessa revisão do plano, tá? A Fernanda também colocou ali vai disponibilizar esse material, né? Eu só queria, assim, deixar algumas coisas claras, né? Porque nós aqui na Secretaria da Cultura, como foi falado, a Fernanda fez bastante tempo, né, o trabalho ali junto ao museu, né, de análise de vários processos, né, envolvendo os empreendimentos e o que deveria ser recolhido, porque nós temos toda uma sistemática aqui de alguns empreendimentos que recolhem vão todo o material de arqueologia para o museu, tá? É feito um endosso, esse endosso, como o museu não recebe valores, né? Porque existe endosso da PUC, existe endosso em outras universidades, né? O museu acaba recebendo material para colocar ali dentro da sua área, né? Que hoje até está bem restrita, né? A gente quer ampliar, né? Estamos tentando ter um projeto ali com relação à diretora lá do museu, está com um trabalho bem grande, bem intenso para tentar o terreno ao lado, tá? Fazemos uma ampliação nessa área de reserva do acervo todo do museu. Então, esse material ele é recolhido, né? Hoje, atualmente, a gente tem uma estrutura bem pequena, né? Com dificuldades grandes, mas estamos conseguindo, assim, levar dessa forma que não é o ideal, mas é o que a gente tem. Nós, assim, com relação a essa questão dos arqueólogos, tá? Na época do Custódio, até o Fabrício Wikroski, né? A gente teve um arqueólogo que era contratado, tá? E ele que fazia todos os laudos e todos os pareceres que eram encaminhados à CAUSH na época, tá? Então, só para dar uma retrospectiva um pouco, muitas vezes vocês que já estão bem habituadas ali da SMAMUS, né? Nos procedimentos, tá? E, posteriormente, o Fabrício não está mais no município, né? Ele era contratado. Nós adaptamos de uma forma que não é o ideal, mas que foi uma forma que a gente conseguiu. No caso de cada empreendimento que entra dentro do sistema, no caso ali da CAUSH, a gente solicita que seja feito a apresentação junto ao IFAM, né? Então, a gente conta com a colaboração dos arqueólogos do IFAM,
para fazerem essas identificações. Tá? Mas, de toda forma, acho que esse material que a Fernanda está colocando, acho que e a Rose tem também, né? Junto, eu acho, a Rose, né? É muito importante para a gente também colocar e incluir nesse projeto. Tá? Nós aqui estamos trabalhando assim, nós estamos com arquitetos temporários, tá? Junto com o nosso quadro, que reduziu bastante. Eu sempre enfatizo muito que a gente acha que patrimônio é só a parte dos arquitetos, mas nós temos justamente os arqueólogos, os historiadores, os arquivistas, dos museólogos, todos que trabalham nessas áreas. E muitas vezes a gente acaba, dentro da própria Secretaria da Cultura, conseguindo trabalhar mais com essa diversidade em algumas situações, com os projetos que entram para nós, os projetos culturais, tá? Que hoje, por exemplo, a lei da Paulo Gustavo, que a gente vai conseguir fazer um trabalho maior, onde vem várias entidades e começam a fazer suas participações, tá? Acho que é isso aí. Então, acho que é importante, pelo menos, colocar um pouco do que é uma atualização, tá? Obrigada, Ronice. Uhum. Agora eu passo, então, para o André. Oi, boa tarde para todos. Esse problema da altura ali, que a Lúcia falou na Vila Conceição, que acontece na Vila Assunção, que acontece na Chácara das Pedras, que acontece na Três Figueiras, em todos os bairros residenciais de Porto Alegre, esse é um desafio que nós temos para corrigir uma revisão do plano diretor. Porque nesses bairros, o plano diretor diz que a altura máxima permitida é 9 metros. 9 metros são 3 pavimentos. Mas acontece que tem algumas queixo suíço no nosso plano diretor, que é o seguinte: se eu começar a contar os 9 metros a partir da parte mais alta do meu terreno, se ele é em aclive, abaixo disso eu posso ainda construir 4 metros. 4 metros são praticamente 2 pavimentos. Então eu escavo um pouquinho o térreo ali no nível da rua, acima então do meio fio eu tenho 4 metros de altura, já vão ser 2 pavimentos, aí eu faço os 3 andares que o plano diretor deixa, eu já tenho 5 andares. Aí eu ponho um rooftop em cima, eu tenho 6 andares, no lugar que o plano diretor diz que é para ter só 3 andares. Então, esse é um furo do nosso plano diretor que mata totalmente a área especial de interesse cultural, qualquer coisa. E pior ainda, não precisa ser área especial de interesse cultural. Qualquer bairro, está cheio de bairro aí que tem casa térrea, e agora estão fazendo do lado edifícios de 4, 5 andares usando esses artifícios do plano diretor. Então nós temos que resolver isso. Em Gramado eles resolveram, está lá no plano diretor, é tantos metros e tem que acompanhar a subida ou descer terreno, não pode usar essas coisas aí de fazer. Então essa é uma coisa que está colocada para nós, na modificação do plano diretor, revisar isso aí, pelo menos em bairros residenciais. Nos lugares onde tem mais altura não tem problema, mas nesses bairros que nós falamos aí, isso é uma distorção que causa sério problema, né? A pessoa está lá morando há 40 anos na sua casinha, aí vem alguém e põe edifício de 6 andares. A Vila Assunção está cheia de edifícios de 5 andares lá, pelo menos 5, né? E outra questão sobre as áreas especiais de interesse cultural, não adianta só os índices urbanísticos e a tipologia, né, que nem a Lúcia falou. Eu sei qual é a casa que ela falou ali na entrada da Vila Conceição. Aquilo é uma casa, sim, onde uma pessoa vai morar sozinha lá, e é uma casa, mas a tipologia, evidentemente, está completamente contra o que se espera da Vila Conceição como área especial de interesse cultural, né? Olha para aquilo, é difícil, né? Não vou nem entrar na estética, vou falar da altura, quantos pavimentos tem aquilo. Então, essa questão assim que tem que ser resolvida. Na Vila Assunção, tem um empreendimento que está embargado na justiça, foi aprovado pela prefeitura, porque atendia toda a legislação, mas é um condomínio, é um edifício, digamos, horizontal, né, em fita, que não está de acordo com a tipologia da Vila Assunção, para a qual ela foi considerada área especial de interesse cultural. A EPAC, a prefeitura, não tem como bloquear isso, se conseguiu na justiça. Agora está lá um empreendedor lá há anos, com o troço parado, não sei se vai adiante ou não vai. Esse é um desafio para nós, de resolver isso aí. Como que a prefeitura vai poder realmente ter instrumentos que deem uma ordem, né, nisso aí? Porque, em princípio, hoje em dia, não diferença faz área especial de interesse cultural para licenciamento, não faz diferença nenhuma, não é examinado tipologia, não é examinado nada, a EPAC está amarrada, tiraram todo o controle que ela tinha,
Então eu coloco assim, ó, essa assim é grande. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que isso vai ser colocado na revisão do plano diretor para que se possa ter realmente um pouco de ordem, um pouco de proteção do patrimônio. Era isso. Tá bom, obrigada, André. A gente vem, nesse plano diretor, vem trabalhando assim na linha dos planos de pormenor, e nesse desenho, até vou repetir um pouco o que a Vanessa falou, mas que é bem a linha, a gente quer a valorização do espaço público, né, e que consiga se conformar essa paisagem urbana, que a gente consiga fazer essa aproximação dos territórios, porque dentro de uma região de planejamento a gente tem diferentes características. Dentro de um bairro, enfim, tem certas zonas de um bairro que são mais densas, outras são menos densas, umas são mais caminháveis, outras menos, e a gente, com os planos de pormenor, consegue enxergar esses territórios mais de perto e identificar o que se quer, o que se detalha para esses espaços e para essas ambiências, e nisso é muito importante para as áreas especiais, né, de interesse cultural, porque a gente concorda da forma que elas estão postas e da forma que o licenciamento está funcionando, elas realmente não estão atingindo o objetivo para o qual elas vieram, né? Então, é isso, gente. Ó, temos um adiantado da hora. Daí, assim, a gente tem mais uma reunião antes do seminário, e nessa reunião eu gostaria só de mostrar para vocês, se eu achar aqui a minha aba, porque eu acho que naquela hora que eu fui procurar as coisas... Ah, não, achei. Naquela hora que eu fui procurar o arquivo da cultura, eu me atrapalhei. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês o material que a gente estava preparando. A ideia era a gente trabalhar um pouquinho hoje, porque assim, a gente tem o guia para elaboração de planos diretores, e o pessoal da cultura já fez uma contribuição com algumas das moções que a gente tinha da conferência do plano diretor, mas isso é uma contribuição específica, né, da cultura, que a gente gostaria, né, de colocar em discussão para que a gente saia com um material consolidado, né, um consenso, mas assim, enfim, que a gente tenha um direcionamento das discussões que a gente fez aqui no nosso eixo, tá? Só mostrar para vocês, assim, eu tinha feito uma nuvem de palavras, digamos assim, que daí é uma coisa até que de repente a gente pode iniciar a reunião que vem fazendo isso, para que a gente veja quais são os pontos principais que a gente gostaria, então, de encaminhar, né? Tipo assim, o eixo patrimônio cultural entende que os pontos principais são esses, e nós vamos trabalhar esses pontos de tal forma, tá? Porque daí a gente tem aqui, por exemplo, paisagem e conjuntos dentre as moções que a gente teve lá na conferência. A gente tem essas duas principais estratégias, as quais a gente precisa, então, ver quais são as problemáticas, ver questões qualificadoras, para que a gente possa ter um produto final da nossa discussão. Então, eu gostaria que, por favor, né, vocês tenham estudado, digamos assim, as moções e venham propondo mesmo para que a gente consiga fazer de uma forma bem objetiva a nossa próxima reunião. Rosilene. Eu só ia perguntar se depois da próxima reunião, depois do seminário, a gente vai continuar tendo reuniões do GT? A gente está definindo, porque assim, eu acho que neste formato atual, não. Acho que não vai ser dessa forma só o patrimônio falando de patrimônio. A gente vai fazer cruzamentos eu estou olhando para o lado, porque vocês estão aqui do meu lado, peraí. Era isso que eu sugeri, que a gente fizesse pelo menos uma reunião junto com o GT de Patrimônio Natural. Isso, daí a gente está estruturando para que a gente consiga fazer essa transversalidade, porque, por exemplo, o desenvolvimento econômico, ele está diretamente conectado aqui, o desempenho urbano, infraestrutura, e infraestrutura urbana, desempenho, enfim, então, o próprio desenvolvimento social, a gente também precisa estar lidando, então, assim, acredito que a gente vai elaborar temas, e desses temas, quais são os eixos que vão estar
chamando. Então, daí a gente vai mexer um pouquinho nas datas das reuniões também, a gente vai perder um pouco isso, né, de terças-feiras às 4 horas, mas a gente vai estar daí focando nos temas. E isso a gente está estruturando ainda, não tem como dizer exatamente para vocês, mas vai ser mais ou menos nessa linha de juntar por tema e com os eixos que, né, falam sobre eles. Tá bem? Qualquer coisa a gente está à disposição aqui. E não sei se vocês têm acessado a pasta pública, nos e-mails a gente manda sempre o link. A gente tem a pasta pública, então, do eixo temático 3, que tem as nossas apresentações. O material também, que então, os materiais do Júlio, a gente disponibilizou um link para que vocês possam fazer download, porque são arquivos muito pesados. Então, vão ficar na plataforma até o dia 13, disponíveis. Qualquer dúvida, daí vocês podem me acionar também, a gente pode falar no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando. Tá bem? Uma boa tarde a todos, obrigada. Tchau, gente, obrigada, hein? Boa noite. Boa noite.